Fala galera, você que acessa o site bocãonews.com.br diariamente, sabe que também todos os dias a gente tem uma programação aqui no Facebook do Bocão News, e é sempre com uma live, sempre com um bate-papo com um entrevistado na área de cultura, entretenimento, esporte, na área jurídica, médica. E hoje a gente vai falar de arte, vai falar de cultura, vai falar de teatro e vamos conversar com a galera aqui da Companhia Baiana de Patifaria. Já vou falar com o Mário Bezerra, que é nossa madre. Aê! E também com Lázaro Reinaldo, a irmã Frida. Olá. A gente vai bater um papo com eles. Vamos falar sobre os 30 anos da companhia, vamos falar sobre espetáculo, vamos falar sobre a arte do teatro na Bahia e no Brasil. E também dar o boa tarde aqui ao nosso Diego Vieira, também repórter do Bocão News, que vai conduzir essa entrevista com a gente aqui. Olá galera que acompanha o Facebook do Bocão News. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. O Mário já esteve aqui conosco no início do ano, está de volta. E o Lázaro conosco aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Obrigado. Vamos falar, Diego, como é que o pessoal pode participar, porque tem gente que já abre o vídeo na internet, no Facebook, e quer participar, quer mandar uma pergunta, como é que faz? Então é só ir lá no campo do comentário do vídeo, deixar a sua pergunta, que a gente transmite aqui para os garotos. Tá aí. Cuidado, hein? Cuidado. Pra ser bonzinho, né? É. Vamos falar sobre espetáculo, tá voltando agora. Isso. Noviças Rebeldes. Noviças Rebeldes, terceira montagem da companhia, né? É a terceira montagem mesmo, né? Que a primeira foi a Bafa-Banca, a segunda foi a Bofetada, que todo mundo conhece. E a terceira, que estreou em 95, foi Noviças Rebeldes. E a terceira versão que eles montam também, né? Estreando agora pela terceira vez, com direção de Wolf Maia novamente, né? Que abraçou a companhia bastante e estamos aí desde o início do mês já. A gente está lá no Teatro Isba. Lá no Isba, em Ondina. Isso. Agora, juntando essas três montagens aí, quanto tempo de Noviças? Olha, Noviça, a primeira versão, olha, é um texto originalmente americano, né, de Dan Gauguin, que estreou lá nos Estados Unidos em 86, salvo engano. É um espetáculo off-Broadway, quer dizer, era um circuito paralelo da Broadway, é um musical de grande sucesso. Foi montado em vários países, em várias línguas, né? E a versão da companhia estreou em 95, a primeira versão. Ficaram em cartaz de 95 a 98, viajaram o país inteiro, mais de 30 cidades, fez o maior sucesso. Foram para os Estados Unidos também. Inclusive o autor, né, o Dan Gauguin, veio assistir, né, no Brasil, se encantou, né? Foi a primeira montagem, isso vale dizer, foi a primeira montagem no mundo com atores homens fazendo as freiras, né? É bom que se diga. Tanto que depois que ele assistiu, que levou a companhia para lá em 97, para fazer 15 dias lá na Rua 46, Nova York, eles montaram uma versão lá com atores, né? A versão A-Men, que eles chamam, com homens. Devido ao sucesso que fez, né? Homens fazendo freiras foi um Vocês acabaram, estouro. então, influenciando o criador. Exatamente. Ele ficou encantado com a companhia, encantado com a montagem. São 30 anos agora a gente volta a falar sobre do espetáculo, mas são 30 anos de companhia. Exatamente, são 3 décadas de uma companhia de teatro baiana, né? Isso é mais que um recorde, isso é uma vitória, né? Assim, porque viver de teatro nesse país, nessa cidade, é muito complicado, muito difícil, mas a companhia estabeleceu um nível de profissionalismo que, inclusive, influenciou muitos grupos, né? Assim, na Bahia. E a gente tem muito orgulho, né, de conseguir hoje em dia sobreviver disso, de ter um público cativo que gosta, que curte, que acompanha. A gente só vive de bilheteria, a gente não tem patrocínio praticamente nenhum, né? Então a gente é muito grato e é muito orgulhoso desses 30 anos. Eu entrei tem 4 anos só, eu sou recente, né? Ele entrou agora. Sou mais recente, né? Caçulinha. Mas é muita responsabilidade, né? A gente entrar na companhia com esse histórico, né? E vale assim, lembrar que o convento, né, não é composto só apenas da Madre Superiora e da Irmã Frida, né? Tem uma galera aí que não pôde vir, né? O Lelo, Filho, Marcos Barreto e o Rodrigo Vila. Isso, o Lelo ele faz a Irmã Amnésia, o Marcos Barreto faz a Irmã Maria José e o Rodrigo Vila faz a Irmã Léo, que é a noviça. A única noviça. Entendi. Convidamos. A única noviça mesmo, né? Que ela não se ordenou ainda, usa o véu branco, né? Tem toda essa coisa da hierarquia do convento e tal. E nessa terceira montagem agora, assim, tem alguma diferença das outras? Vocês se preocupam em mudar alguma coisa, em fazer algo diferente das outras montagens? Mas tem que atualizar sempre, né? O espetáculo texto, ele é né? sempre atualizado. As piadas elas são contextualizadas com o que está acontecendo agora no momento. E pelo elenco ser totalmente diferente, por si só ele já se torna um espetáculo diferente. Porque são pessoas com
desenvolturas não, mas capacidades diferentes, tal. Tem a bailarina, tem a irmã Frida, que é a mais cantora, tem a Madre, que é a mais mandona, assim. Então, mudou o elenco, praticamente mudou o espetáculo. Completamente modificado o elenco? Só Lelo Filho, Só Lelo. que é o que continua desde a primeira montagem. É o único que continua firme. Lelo é membro fundador da companhia, né? É a vida dele a companhia Baiana de Patifaria. Então ele está desde o início. É um dos personagens que a gente até conversa, será que eu vou fazer outro? Será que eu vou fazer Maria José dessa vez? Mas não, não tem como. A amnésia é dele, é de Lelo, ele adotou, ele abraçou esse personagem, não tinha como ele fazer. É como a Fanta Maria, né? Exatamente. Lelo estando na companhia, estando vivo, estando presente, não tem como ninguém fazer Fanta, ninguém fazer Elisabetta, ninguém fazer Alaô. Os personagens que ele fez na companhia, né? São 8 peças, né? No repertório da companhia, então... Vocês falaram aí em canto, né, em música, vale lembrar que a Noviças Rebeldes é um musical, né? Porque além de atuar, vocês cantam, fizeram também, fazem sapateado também, né? Sim. Noviças Rebeldes é uma comédia musical e assim, a gente tem as freirinhas, a história é basicamente assim, ela fala sobre 5 freirinhas que resolvem fazer um show beneficente, porque elas foram jogar bingo em outro convento e é quando elas voltam, 52 todas as irmãzinhas, né, estavam mortas porque tomaram a sopa com legumes enlatados vencidos. Então elas fazem esse show para poder conseguir juntar dinheiro para enterrar 4 freirinhas, que elas só conseguiram enterrar 48, já que a Madre Superiora resolveu comprar um iPhone 7 Plus prateado e desfalcou o caixa do a Madre tinha certeza que dava, o dinheiro dava para tudo. Ela não é boa de matemática. Mas... Elas não esperavam que fosse morrer de 52 de uma vez, né? E aí, quando elas voltam, elas fazem esse show beneficente, e aí tem número de canto, número de sapateado, número de dança, tem um solo de balé da irmã Léo. E aí a gente teve que aprender a fazer tudo isso, aprender a sapatear, aprender a cantar. Não, a gente fala assim, que ele sabia sapatear, provavelmente, e descobriu que sabia agora. Nada disso. Porque é incrível Já era como... uma coisa meio que inata. Impressionante. O sapateado parece que ele faz desde criança, assim. Ele começou com a gente a fazer a aula e tal. A Madre Superior, ela não sapateia, ela entra no número sapateado porque ela é intrometida, ele já assistiu a peça. Gaiata. Ela tá meio no estado alterado, não vou contar porquê. Felizona, né? E ela entra no meio do número sapateado, mas é incrível como o Lázaro, como todos os meninos pegaram sapateado em muito pouco tempo, foram 2 meses de ensaio só. Assim. Foi tempo recorde. Vamos combinar aqui só uma coisa, de não dar muito spoiler, porque eu ainda não vi. Claro. Então... O que você está falando aqui é só o básico. Só o Os básico. segredos você tem que ir lá assistir, porque vale muito a pena, cara. Agora me explica uma coisa, você falou, Lázaro, das piadas, né? Que com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, isso vai se renovando e acabam sendo inseridas outras piadas no espetáculo. O que é que dá atualidade, independente de temática, política ou não, o que é que vocês puxam para dentro do espetáculo dessa versão? Então, é tudo mesmo. Tem questão política, tem questão de música mesmo que estão estouradas, artistas que estão fazendo sucesso. Então, assim, realmente tudo que está acontecendo, a gente traz o mundo real para o espetáculo, para poder ficar, inclusive, palatável, né? Porque, como é um espetáculo de 95, se a gente deixasse as mesmas piadas de 95, claro, não teria. O público muda, a percepção, o tipo de humor muda. Então, todas essas inovações trazem esse tempero novo. O que é hoje em dia é mais um desafio, porque, assim, antigamente, nas versões anteriores, principalmente na primeira versão, não existia ainda rede social, YouTube, então tudo era televisão, basicamente. Televisão, rádio. Então as pessoas elas tinham muito mais, elas eram mais familiares com as mesmas referências. Então, às vezes, uma piada de uma cena de novela funcionava muito mais do que hoje em dia funciona. Porque hoje em dia você tem Netflix, você tem YouTube, você tem um monte de coisas que desviam mais pulverizam mais a atenção do público. Um mosaico de informação. Exatamente. Mas a gente tem esse cuidado de atualizar, sim. E a característica da própria companhia, né? Exatamente. A comunicação com o público se dá, né? Em todos os espetáculos, né? Assim, a gente tem textos originais dos quais a gente se baseia, né? A Bofetada são 2 textos, sendo 3 esquetes, que a gente se baseia, 29 anos os mesmos textos, só que as piadas, as referências, os improvisos são em cima de coisas atuais, né? Não tem como não ser assim. E para quem ainda não viu Noviças Rebeldes, em cartaz no Teatro Isba, ali em Ondina, ali perto das Gordinhas, ali como o Monumento das Gordinhas em Ondina. E quem ainda não viu, a gente vai deixar com gostinho de quero mais, a gente tem um videozinho aí, né, Luiz? Ah, que massa, tem vídeo. Tem o Lelo. Vamos ver. Não vou assistir não vou olhar não. Sem spoiler.
A gente pensa que o convento é feito pra rezar, mas lá também podemos rir, morrer de ha-ha-ha. Embora enclausuradas não curtimos de sabor, e cá estamos com vocês mostrando o nosso humor. Não tem esse humor de feira, é sempre popular. O povo ri da gente que só tenta agradar. Aprontamos um rebu, se nos chamam de urubu, mas hoje temos que assumir, nós fazemos rir. Sabe aquela piada da feira, a costureira que furou o dedo? Acabou, viu? Bom, meus filhos, é importante que vocês saibam por que estamos realizando essa festinha aqui hoje. Não, vou contar, meu filho, eu vou contar. É que aconteceu um pequeno desastre lá em nosso convento, sabe? Há cerca de um mês, a nossa cozinheira, a irmã Júlia, ovelha de Deus, serviu uma canja feita com legumes enlatados e praticamente todas as irmãzinhas morreram instantaneamente de botulismo. foi praticamente uma última ceia. Eu tô fazendo fogo de humor que o menino tá quase chorando ali. Bom, na verdade, nem nós estaríamos aqui hoje ao vivo e vivas, né, se não tivéssemos ido jogar bingo lá com as irmãs paulinas, que aliás, muito cabra-nojo, minha filha, um bando de trapaceiros. Gardênia, eu tenho pra mim que aquela mamé delas passou foi a perna da gente quando não cantou a B15. Eu tava pela B15, ela não cantou porque ela sabia que era a já perdoei. Bom, quando retornamos ao convento, encontramos 52 das nossas irmãzinhas com a cara enfiada naquela canja. E como não tínhamos a menor ideia do que fazer, começamos a rezar. E foi aí que eu tive uma visão. Foi Nossa Senhora de Lourdes. Não, foi Joana d'Arc. Tava vestida de mulher. Oxi. Bom. Somos mesmo, na verdade, missionários do amor. Estamos no dilema, decidimos lá então. Era hora de partir. Esperamos que entendam, não nos xinguem nem nos prendam. Estamos assustadas de encontrar uma desse show. A marca de muita atenção vai contar a história da nossa loja. E depois tomar a lição de vocês, hein? Rodas fomos nós também com sua carreira. E nossa foi também uma terra desconhecida. Mas chegando ao destino, encontramos o pequeno. A colônia dos negócios lá no meio do Nordeste. A colônia está apenas nos juntamos para nós trabalhar com o negócio do Nordeste. Que é uma intimação terrível. Esvaziando, o freezer chegou. A hora os homens já intimaram e vem vindo agora. Não dá mais pra ir no mar, é hora de enterrar. O fiscal vem nos multar. De Jesus descongelando pra sempre as irmãs azuis. O tempo esgotou, devemos apressar para o almas libertar. A porta do céu se abre a vocês. Tomara que São Pedro fale português pra receber as irmãzinhas de saliva e marre, perdoando o atraso que é normal por aqui. Esvaziando, o freezer chegou. Agora os homens já intimaram e vem vindo agora. Eles já sabem de tudo, vão bisbilhotar. Vamos ter que rebolar. Tá gravando, meu filho? Ei, você sabe o que é Quicante? É uma vaquinha virtual. Financiamento coletivo. Crowdfunding. A partir de R$20 você pode patrocinar ou apoiar a comédia musical Noviças Rebeldes da Companhia Baiana de Patifaria, com direção de Wolf Maia, que estreia dia 12 de agosto lá no Teatro Isba. Pra entender melhor como é que faz isso, você acessa o link que tá aqui em algum lugar aqui embaixo. Isso, madre, eles já entenderam. Agora corre que o tempo tá acabando. Seja uma pessoa legal e apoie o nosso ideal. O nosso ideal é espiritual. Um ser humano pode ser alguém especial. Vida! Não deixa eu fazer nada.
Mas entra um outro vídeo que vocês também podem explicar. Essa vaquinha já expirou, mas tem uma outra ideia aí pra... Sim, é porque assim, musical é sempre mais caro, né? É um espetáculo, ainda mais a Noviças Rebeldes, que tem um cenário grandioso, microfones de lapela... Microfone de sapateado. Exatamente, é uma estrutura muito grande, assim. A gente, como é a terceira versão, muita coisa foi aproveitada, né? Cenários foram só... tipo, fez manutenção, pintura... Retoques, né? Os figurinos foram ajustados, mas aluguel por exemplo, de máquinas de fumaça, transporte, inclusive, foi a nossa grande calcanhar de Aquiles, assim, porque a gente fez essa campanha, Que Cante, a gente começou há 2 meses, ficou 60 dias no ar essa campanha, a gente colocou uma meta que a gente não conseguiu alcançar nem 5%, infelizmente, porque assim, a gente sabe que a gente está numa situação complicada no país, a gente sabe, justamente por isso que a gente colocou essa opção, né, de financiamento, né, porque a gente tem muitas pessoas que abraçam muito a companhia, que curtem o nosso trabalho, então a gente contou, né, com isso, mas a gente sabe que é complicado, então a gente colocou também uma opção de depósito em conta, né, para quem quisesse contribuir, para poder a gente ter respirar um pouco, né, com esses custos. Mas a gente sabe que a situação está complicada. A gente não deixou de estrear, a gente só deixou de, infelizmente, viajar, né? A gente ia estávamos com uma pauta lá reservada no Teatro Santo Agostinho. Isso, tem uma pergunta aqui através do Facebook, justamente sobre se vocês não pretendem levar para outras cidades. Pretender, a gente sempre pretende, né? O nosso assim, maior desejo, né? Esse para São Paulo, a gente, como ele estava falando, a gente estava com a pauta no teatro, com hospedagem, alimentação, tudo, só que a gente não conseguiu um caminhão para poder transportar o cenário. Sim. E aí, sem o cenário, não tem como. A gente ainda procurou, tentamos falar por causa do Que Cante nas redes sociais, pedindo para empresários que tivesse, só que não conseguimos, então a gente meio que teve que adiar essa ida. Mas a gente pretende. Então, se tiver algum empresário, alguém com carreta de transporte, né, para poder dar esse apoio ou então dar um descontão, não sei, entrar em contato com a companhia, porque a gente pretende realmente levar para outras cidades. A gente só fez adiar um pouco, a gente não quer deixar de ir. A gente deve fazer, se não esse ano, mas ano que vem, no primeiro semestre talvez, uma turnê pelo interior aqui da Bahia, como a gente sempre faz todo ano. Ano passado a gente fez com Bofetada, de julho a novembro. Praxe, todo ano a gente viaja com espetáculos. Claro que Noviças Rebeldes, como é uma estrutura muito maior, dá um pouquinho mais de trabalho, mas como é na Bahia, é menos dispendioso, né? Apesar de ser também menos dispendioso do que a gente viajar para São Paulo com um carreto de um caminhão levando cenário. Então, mas assim, a gente continua com essa ideia, a gente quer levar para São Paulo. Era uma grande ideia assim para coroar essa comemoração de 30 anos, né? Porque a companhia foi muito feliz em São Paulo, foi muito feliz no Rio. Noviças passou 1 ano em cartaz em São Paulo em 96, passou 1 ano em 97 no Rio, enfim. E naquela época você conseguia apoio de hospedagem, você conseguia apoio de passagem aérea, de tudo, de transportadora. Naquela época, enfim, os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Mas continuamos contando com o apoio de vocês, assim, a conta corrente está aberta ainda para quem quiser ajudar. É só entrar nas páginas do Facebook de Lalo Filho, da gente. A página é a nossa cara, é a minha cara. As páginas, tem lá a página já Noviças Rebeldes, quem quiser curtir, inclusive para acompanhar. Tem lá todas as informações para poder fazer essa ajuda aí. Ok, para você que chegou agora aqui na Web TV do Bocão News através do Facebook, a gente conversa com o Mário Bezerra e o Lázaro Reinaldo. São a Madre Superiora e a irmã Frida, lá da Noviças Rebeldes. Ambos são da Companhia Baiana de Patifaria. Diego. Então, Rafael, só a gente estava falando aqui sobre viajar para outras cidades, né? E a Rai Novaes está aqui falando quando vocês vão para o Ceará. Vamos agilizar esse transporte aí. Eu sou cearense, eu nasci lá. É minha prima que está falando aí, Railane. Railane. Tá aí. Mas, enfim, a gente quer também. A questão é só produtores para poder ajudar tudo, entrar em contato com a gente da companhia. E para onde tiver chance, a gente quer levar Noviças Rebeldes mesmo. A gente precisa, assim, sempre de produção local, né? Assim, que tem que ter esse interesse nessa demanda, né? É bom que a gente saiba que tem esse interesse de outras cidades e aí a gente precisa entrar em contato com produtores locais das cidades, que aí eles vão agilizar essas... É um praxe do teatro, a gente sabe que é assim que acontece. Você falou em cenário, Mário, e você, né, acho que o Lázaro também, não sei se estava presente, mas vocês passaram por um grande susto, né, em março desse ano, né, lá no Teatro Sesc, né, com parte do cenário da Bofetada foi atingido por um incêndio, né? Foi. E vocês tiveram que mudar as pressas, digamos assim, para um outro teatro, menor,
né? E aí como foi essa mudança, assim? Rapaz, foi um susto gigantesco, assim. A gente estava se maquiando para... Era uma das últimas sessões da temporada lá no Sesc, Casa do Comércio. Acho que, salvo engano, faltava mais 1 ou 2 fins de semana para acabar. E tava com a casa toda vendida. Porque, assim, vai chegando perto do final da temporada, as pessoas acabam indo mais, né? Assim, isso é normal do brasileiro, né? Deixa mais para a última hora as coisas. Inclusive, no fim, nem meu cadastramento biométrico ainda do TRE. Fala isso. Mas, assim, estávamos com a casa toda vendida. Mas, assim, por sorte, a equipe do Sesc foi muito ágil na providência. Perdemos apenas uma parte do cenário da bufetada. Mas, ainda assim, deixamos de trabalhar um fim de semana. Isso, para quem trabalha com teatro, é muito grave. Porque a gente trabalha com bilheteria, a gente deixou de faturar, deixou de ter receita. Um teatro ficou fora de cena durante um tempo, isso também é muito grave na cidade como Salvador, que tem poucas salas de teatro, e temos muitas produções teatrais locais, inclusive assistam Teatro Baiano, mas foi um grande susto. A gente estava se maquiando, era tipo 6h30 da tarde, e sentimos o cheiro de queimado, corrimos para o palco e vimos os focos de incêndio. Foi, salvo engano, a gente não sabe com certeza, mas parece que foi uma pane elétrica, alguma coisa que aconteceu. Mas a equipe lá, se eles não tivessem sido tão ágeis, teriam sido um estrago muito maior, entendeu? Inclusive agora eles já estão de volta, já tem acho que 1 mês que eles voltaram já, reformaram tudo direitinho. Graças a Deus temos essa sala aí que não pode, é uma sala muito grande, muito bem equipada, muito bem localizada, a gente não pode ficar sem a sala do Sesc, Casa do Comércio. Mas enfim, a gente teve que improvisar, conseguimos a pauta no Teatro Eva Rez, lá no Salvador Shopping, na Cultura. E passamos 1 mês mais ou menos assim com horários alternativos, até que a gente entrou lá em temporada realmente oficial, ficamos até agora, antes de estrear aqui com as noviças, né, lá no Eva Rez. Entendi. Uma das partes mais aguardadas, né, por uns, não tão por outros, né, a interação que vocês têm com a plateia, né, que é típico, né, da companhia. Acho que todas as montagens de vocês têm, tanto a bofetada tem a bafa-banca, né, noviças não é diferente. Tem também essa interação. Tem. Quem é que escolhe as vítimas? Então, é tudo bem aleatório, né? Porque faz parte do espetáculo, tem a irmã Amnésia, que é a que faz um teste com o público. Então ela vai e aí ela escolhe aleatoriamente quem são as pessoas premiadas para cada noite de espetáculo. Mas não precisa ter medo, não. Ela não morde, ela não bate nas pessoas. Pode sentar na primeira fileira. Pode sentar na primeira fila, mas na verdade isso não é garantia de nada. Se você sentar no meio e ela vê, a depender, vai lá e conversa com você. Mas é bom para poder interagir, ficar mais se sentindo de casa. É incrível, alguns lugares que a gente faz apresentação quando a gente viaja e tal, é poltrona livre, né? Então a gente percebe isso, as pessoas começam a sentar na frente por último, quando não tem mais lugar atrás. É o inverso. E a gente fala, a gente não tem lugar seguro, entendeu? Não você tá aqui, você corre o risco de ser entrevistado pelo pessoal. É uma possível vítima. Na bofetada, principalmente, assim, que Fanta, que é a cena que tem mais essa interação, com a sketch de Fanta Maria, que ela vai para uma plateia inteira, então não tem lugar seguro. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas também o que dá graça ao espetáculo é essa interatividade. É uma delícia. Agora, vocês falaram sobre aliás, você falou, assista Teatro Baiano. Eu queria saber na percepção de vocês, como é que está o público baiano com relação a isso? Porque quando se fala em cultura, né, quando se falava há algum tempo, era show, era cinema, era 300 coisas antes do teatro. Mas parece que isso vem mudando aos poucos, pelo menos aqui em Salvador, tem melhorado um pouco. Não sei se ainda está contente. Eu queria a opinião de vocês com relação a isso. Olha, assim, eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que é justamente o contrário. E não só pela questão das opções, assim. A gente tem uma música maravilhosa nessa cidade, a gente tem muitas bandas e shows incríveis, entendeu? Porém, aconteceu uma coisa, a cidade está mudando, está crescendo, está ficando mais insegura. Sim. Então, antigamente, quando o Noviças estreou em 95, era espetáculo de quinta a domingo com casa cheia. Que as pessoas saíam mais de casa à noite, dia de semana. A gente está vendo agora alguns dias na semana que a cidade vira uma cidade fantasma, fica deserta, entendeu? Então, é questão de segurança, é questão de estacionamento, é questão de logística.
as opções que tem Netflix, YouTube, entendeu? TV a cabo. As pessoas têm entretenimento dentro da própria casa. Então, para poder sair é bem mais difícil. E aí, quando saem, poucos vão ao teatro, né? Exatamente. Sábado ainda é um dia nobre, né, do teatro. A gente sempre tem casa cheia sábado, assim, que é o dia que realmente está lá sagrado. Sábado é o dia, a gente percebe que tá meio que as famílias estão se convencionando. Não, sábado é dia de teatro. A gente pode dizer que o soteropolitano ele tem a cultura de ir ao teatro? Deveria ter mais, viu, gente? Assim, a gente pode dizer que, né, a Companhia Baiana de Pastoraria vive basicamente de bilheteria, então a gente pode dizer que a gente tem um público... 30 anos, né? Então... A gente tem um público muito fiel, um público que se interessa, que gosta. E assim, a gente agradece muito por estarmos aqui, porque também divulgar teatro tem sido muito difícil ultimamente, né? É muito complicado divulgar teatro nessa cidade, então todo mundo que a gente vai, a gente agradece muito, porque realmente é complicado. Então tem a divulgação, tem a insegurança, vários fatores, né? O público da cidade, fiquem tranquilos, a gente tem um teatro incrível sendo produzido, vários grupos incríveis sendo produzidos. Assistam teatro, não só comédia, vários gêneros, vários estilos, entendeu? Fiquem ligados na programação, peguem lá a agenda cultural do jornal. E tem muita coisa. Tem muita coisa, entendeu? Ele fez com um espetáculo incrível ano passado, Dark Times. Dark Times, incrível, foi indicado a Braskem, prêmio Braskem. Tem muita coisa boa acontecendo, gente. E quando se fala nisso, tem a questão também da famosa crise, né? Eu vi uma entrevista da Ivete recente, ela fala sobre isso, que em tempos de crise, o primeiro item a ser cortado é o entretenimento. É o que vai logo, então acho que isso também acaba refletindo um pouco aí, né? É supérfluo, né? Digamos assim, eles colocam isso E não só o público, o governo também, né? O primeiro que sofre corte de verba é a cultura, a educação, né? A gente sabe que isso é uma coisa que vem lá de cima, né? Infelizmente. Vocês têm algum tipo de auxílio do poder público? Não. Nada. Nada. A companhia ela se mantém pela bilheteria mesmo, dos espetáculos, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de fomento, pela bilheteria, pelo público. É o público que sustenta a Companhia Baiana de Patifaria, é o público que mantém vivo esse teatro que a gente faz. Exatamente. A gente, ano passado, né, como a gente sabia que esse ano iam se comemorar os 30 anos, a produção da companhia se inscreveu em pelo menos 6 editais de fomento, assim, entre públicos e privados, e nenhum foi aprovado. Nenhum. Entendeu? Enfim, os critérios, as comissões, né, a gente não sabe exatamente, né? É muita gente concorrendo, a gente, entendeu? A gente não tem privilégio, assim, mas a gente imaginava que, por se tratar da Companhia Baiana de Patifaria, né? Da história que a companhia tem. Da história, né? A Bofetada é um dos espetáculos mais longevos do Brasil, entendeu? Em cartaz. Tem gente que viaja 400 quilômetros para poder assistir o espetáculo da Companhia Baiana. Pois é, teve um pessoal de Jequié que veio assistir a pré-estreia da gente de Novistas aqui, veio de Alagoinha semana passada, então as pessoas têm um carinho. Então a gente tinha essa ideia de que isso sensibilizaria, né, o poder público e essas comissões, esses editais, para que a gente tivesse esse apoio. A última vez que a companhia ganhou um edital, salvo engano, foi para montar Ciricutico, em 2009, 2009. Né, que foi um espetáculo que ganhou um edital, fez o maior sucesso. Em breve, talvez, quem sabe, seja próxima. Fica a dica aí, hein, Lelo? Seja próxima. Mensagem subliminar. Entendeu? Então... infelizmente a gente não tem esse apoio. Então fiquem atentos aí, valorizem aí, né, o que é da terra, né, o teatro. O que acontece muitas vezes é quando a gente vai para o interior, né, para cidades próximas, cidades do interior, a gente tem um apoio da Secretaria de Cultura para transporte, para hotel, isso a gente ainda tem, né, os centros de cultura, né, que são mantidos pelo Estado também, a gente tem descontos nas pautas, né, enfim, isso acontece, né, nesse sentido a gente tem. Mas para se manter, né? Não. Infelizmente, não. É isso aí. Você que está em casa nos assistindo, ficou curioso para conferir Noviças Rebeldes em cartaz no Teatro Isba, em Ondina, sábados e domingos? Isso, às 20 horas. 8 da noite, mais conhecido como 20 horas. 20 horas. É a mesma coisa. É isso aí. Antes da gente terminar, a gente está com o tempo um pouco estourado, mas eu queria perguntar a vocês sobre meia entrada. Qual a opinião de vocês? Já tem uma lei que regulamenta uma porcentagem, né,
de ingressos para serem vendidos como meia entrada, porque isso acabava prejudicando os artistas. Sim. Né? Vocês concordam com esses 40%? Eu concordo. Sim? Eu concordo que tem que ter um limite, assim. Porque a gente sabe, né? Vamos ser honestos, né? A gente sabe que essas carteiras de meia entrada, esses comprovantes de matrícula, né? Preciso falar mais alguma coisa? Enfim, porque assim, a gente vive disso, né? A gente tira nosso sustento disso. A gente não vive de luz, a gente é artista. Eu vivo só de teatro e de música, entendeu? Lázaro está também vivendo só de teatro. É nossa profissão, como qualquer outra. É um ganha-pão mesmo. Exatamente. Né? Você não pede meia consulta para seu médico, você não pede desconto para seu psicólogo, seu nutricionista, advogado, entendeu? A gente vive disso, entendeu? Então, a gente acha justo que professores paguem meia, que idosos paguem meia, que estudantes paguem de verdade, paguem meia. Os verdadeiros. Entendeu? A gente acha muito justo, porque a cultura e a educação andam juntos, entendeu? Mas também é uma ideia, se o governo quer dar acesso à cultura e à educação, que ele financia o restante do valor do ingresso que não foi pago. Exatamente, por isso que o tá estudante tudo bem, o estudante paga meia e a outra e aí parte, ninguém sai perdendo, o Estado contribui mais. Seria interessante que, né, o Estado subsidiasse esse, Sim, né, mas sim. não acontece assim. Mas por isso que esse limite é justo, 40% é um limite justo, entendeu? Então, vamos fazer suas carteirinhas de verdade, gente? A Suzane diz aqui, vocês são muito talentosos, louca pra assistir, sábado que vem estarei lá, acho que eu também. Opa, vai de galera. Sábado ou domingo. Leva todo mundo. É isso, Diego. É isso aí, meninos. Muito obrigado pela participação. Já Obrigado, acabou? muito obrigado mesmo. Podem voltar sempre aí, podem com outros espetáculos, com o mesmo. Quem sabe Ciricutico aí, quem sabe Lelo. Mensagens subliminares. Deixa aí, deixa pairar no ar. Então, só antes de iniciar, faça um convite aí novamente pra galera que tá em casa. Faça o assistir. convite. Pessoal, Com essa voz de locutor. Noviças Rebeldes, no Teatro Isba, sábados e domingos, às 20 horas, curtíssima temporada. Só ficamos em cartaz até o dia 10 de setembro, então não deixe para a última hora, vá ao teatro. Eu queria só também mandar um beijão, um abraço fortíssimo para os nossos preparadores, Manuela Rodrigues, Raimundo Simões, Robson Correia, Cibele Brandão, o nosso diretor Wolf Maia, o resto do elenco, Lelo, Rodrigo, Marcos, a produção Marcos Mota, Rita Valério, Márcia Valério, Odilon Henriques, um grande abraço, porque esse teatro se faz coletivamente, claro. né? É muita gente por trás de quem está no palco. Muito obrigado, um beijão para vocês. Beijo. Valeu. Mário, Lázaro, prazer receber vocês aqui. Prazer foi nosso. Tenho certeza que vou rir demais lá, mas não vou sentar na primeira fileira. A gente vai olhar vou você, ficar do não meio tem pra fundo. adianta, meu querido. Vai olhar a barba assim, vai reconhecer. Mas é um prazer receber vocês e voltem, como o Diego falou em outras vezes, em outros espetáculos. E a gente está torcendo aqui por vocês e pelo Teatro Baiano. Muito obrigado. Obrigado Valeu. mesmo. Diego, valeu. É isso aí, valeu, Rafael. Você que tá em casa, continue assistindo as nossas lives. Sexta-feira tem... Sexta-feira tinha balada. Isso. Amanhã tem uma entrevista com Paulo Portela, investigador de polícia, aqui no programa Pauta Livre. E ainda hoje, daqui a pouquinho, no Facebook dos Galácticos Online, você confere aí o programa Galácticos na TV. É isso aí. Boa tarde para você, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.